Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira angelical e gloriosa. Queridos, eu quero aqui deixar uma palavra no seu coração. Você vai ver que a luz da Escritura, como ser um homem e uma mulher, ambos vitorioso, ou como ser modelo de exemplo para outras pessoas. Se você quer ser modelo de exemplo, se você quer ser alguém exemplar, além do que eu sei que você já é, esta mensagem ela é para você. Livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versos 14 de 2 Coríntios diz assim: graça, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Veja, graça, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Ou seja, em Cristo você pode vencer todos os seus problemas. Em Cristo você pode vencer as dores. Em Cristo você pode vencer o vício. Em Cristo você pode vencer o desemprego. Em Cristo você pode vencer o mundo. Em Cristo você pode vencer o adversário. Em Cristo você pode vencer a si mesmo. Em Cristo você pode ser um homem e uma mulher, ambos vitoriosos em tudo e em todas as coisas. Em Cristo. Não sem, mas em Cristo. Porque quando alguém está em Cristo, significa não estar sozinho. Quando alguém está em Cristo, significa que não vai lutar com as suas próprias forças, porque se está em Cristo, vai lutar na força do Todo-Poderoso. E alguém que luta com a força do Todo-Poderoso, ele estando ao seu lado, estando nele, vai sair vitorioso sempre. Há muitas pessoas nos dias que vivemos, vivendo aflitas, outras amarguradas, outras estão tirando a própria vida, acredite em você, outras vivendo depressiva, outras abrindo mão da fé, deixando de lutar, querendo voltar para o mundo, outras estão deixando de sonhar, outras estão perdendo a esperança, outras estão deixando de orar pela sua casa, pela sua família, porque com o passar do tempo a pessoa espiritualmente começou a cambalear, foi esfriando na fé. E aí eu pergunto para aqueles que estão vivendo desta forma: em quem você está? Porque quem está em Cristo vence. Quem está em Cristo nunca desiste. Quem está em Cristo nunca joga a toalha. Quem está em Cristo nunca abandona a fé. Quem está em Cristo vence, custa o que custar, haja o que houver, aconteça o que acontecer, se estiver em Cristo vai vencer. Sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, diz aqui, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ou seja, a pessoa que está em Cristo, o médico desengana, ela é curada. A pessoa que está em Cristo luta por algo e conquista. A pessoa que está em Cristo suporta, enfrenta, acredita, confia, tem a convicção, enfrenta o problema e vence de cabeça erguida um deserto, um temporal, situações que outras pessoas não eram capazes de vencê-la. E quando vê o homem, a mulher de Deus que está em Cristo de fato vencer situações que outros não suportariam, aí as pessoas passam a olhar para você, por isso que diz aqui, por meio de nós. As pessoas passam a olhar para você e não veem em você a sua imagem própria, mas passa a ver em você a imagem de Jesus Cristo. Passa a te ver como espelho, como referência, como modelo, o exemplo de fé. Passa a olhar para você e ver que você é diferente. Por conta das situações que você enfrentou, por conta da circunstância que você passou, o caminho que você percorreu, ninguém acreditou, mas o fato de Deus acreditar, você venceu mesmo assim. Por meio de nós,
manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Quando diz por meio de nós, manifesta em todo lugar, está se falando exatamente do bom exemplo que damos. Está se falando exatamente de sermos referência para outras pessoas, de sermos espelho para outras pessoas. Está se falando exatamente da gente dar o bom testemunho, dar o bom exemplo, para as pessoas olhar para mim, para você ou para nós e não ver nossa imagem própria, mas ver em nós a imagem do Todo-Poderoso. Para isso, precisa estar em Cristo. Quem está em Cristo não corre na hora do deserto. Quem está em Cristo não foge do problema. Quem está em Cristo não foge da luta. Quem está em Cristo não joga a toalha. Quem está em Cristo nunca desiste, luta e sabe que vai vencer. Porque não está lutando com as suas armas próprias, com as armas carnais. Mas quem está em Cristo luta com as armas do Espírito, as quais a Escritura diz que as armas do Espírito são poderosas em Cristo para destruir fortaleza. Ou seja, quem está em Cristo vence a doença, quem está em Cristo vence o desemprego, quem está em Cristo vence as brigas, quem está em Cristo vence o ciúme, quem está em Cristo vence a crise, quem está em Cristo vence a enfermidade, quem está em Cristo vence o fundo do poço, quem está em Cristo vence todas e qualquer situação, basta que esteja nele, porque em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Alguém só pode ser vitorioso estando em Cristo Jesus. Tem muitas pessoas querendo vencer situações sozinho. Sozinho ninguém é nada. Sozinho ninguém vai a lugar algum. Quer vencer as lutas? Quer vencer o desemprego? As brigas no casamento? Quer vencer os problemas com os filhos dentro de casa? Quer vencer os problemas na vida financeira? Na vida espiritual? Quer vencer o vício, um problema de saúde? O que quer que seja? Em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E aí quando você vence aquele problema que humanamente se falando era quase impossível que alguém suportasse, quando você está em Cristo você se torna forte, suporta e vence, as pessoas passam a olhar para você, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, ou seja, as pessoas passam a olhar para você e não ver a sua imagem própria, por conta de você ter dado o bom exemplo, por você ter suportado, por você ter enfrentado e ter vencido aquele problema que ninguém acreditou que você era capaz, que ninguém acreditou que você ia vencer. O fato de você estar em Cristo, você suportou e Deus te fez uma mulher, um homem, ambos vitoriosos. Se tornou exemplo, modelo, o exemplo de fé para outras pessoas, se tornou espelho, referência, porque as pessoas olham hoje e veem que você não venceu sozinho. As pessoas olham para você e vê que Deus é contigo. Olha para você e vê que Deus está ao teu lado. Olha para você e vê que foi a mão de Deus na sua vida. Olha para você e se dá conta que se não fosse Deus, você não estaria de pé. Por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância, que é o bom exemplo, o bom testemunho, ser espelho, ser referência, ser um ícone de fé aos olhos de outras pessoas. As pessoas olharem e ver de fato que Deus é contigo. Basta estar em Cristo, como diz aqui. Estando em Cristo você vence todas e qualquer situação. Estando em Cristo, não há problema que você não possa superá-la. Estando em Cristo, não há problema que você não possa vencer. Estando em Cristo, Ele te fará vitorioso, vitoriosa em tudo e em todas as coisas. Mas é necessário que esteja em Cristo Jesus. Aí para finalizar no versículo 15, ele diz assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Veja, somos para com Deus o bom perfume de Cristo. O bom perfume está se falando da essência, da fragrância, do bom testemunho, do bom exemplo. Quando está em Cristo e você suporta certas coisas que outras pessoas não suportariam, aí as pessoas olham para você e veem que você não venceu sozinho. Por isso disse no 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Passa a exalar a partir de você o ser visto em você esta essência, este brilho, esta glória. Passa a ser vista em você o aroma de uma verdadeira, ambos adoradores. Passa a ver em você a essência do Espírito Santo, a imagem de Cristo Jesus, por conta do bom exemplo que você deu. Eu pergunto para aqueles que pensavam em jogar a toalha:
para aqueles que pensavam em desistir, como diz aqui a palavra. Você está em Cristo ou não para você querer desistir? Porque quem está em Cristo nunca desiste. Quem está em Cristo persevera e Deus o torna vitorioso. Exemplo de fé, modelo de fé. Um homem e uma mulher, ambos exemplares. Espelho, referência, quando está em Cristo. A pessoa que não está em Cristo desiste. Em vez de dar o bom exemplo, dando o mau exemplo. As pessoas olham, vê o crente perdido, andando todo errado, e dizem assim, ó lá, ó, não era crente. Estava se escondendo atrás da Bíblia, de fato. Porque caiu, se perdeu, significa que não estava. Porque quem está em Cristo vence todas ou qualquer situação. Quem está em Cristo não desiste nunca. Quem está em Cristo é provado. Quem está em Cristo enfrenta luta, mas nunca desiste. E nas mesmas lutas, Ele os faz vitoriosos em tudo e em todas as coisas. Para ser vitorioso, basta estar em Cristo e para dar um bom exemplo. Nunca desistir, independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância. Dê um bom exemplo, dê um bom testemunho, para que as pessoas que venham olhar para você, possam ver em você não a sua imagem própria, mas a imagem do Todo-Poderoso. Quem você quer que as pessoas vejam em você? A sua imagem própria ou a imagem de Cristo? Depende do bom exemplo que você está dando. Se alguém dá um bom exemplo, um bom testemunho, se você não desiste, independente da situação, as pessoas não vão ver em você a sua imagem própria. Vai ver em você a imagem de Cristo. Mas se alguém que me ouve dá um mau exemplo, um mau testemunho, se envolve com coisas erradas, as pessoas vão ver em você não Cristo, mas a sua imagem própria. Quem você quer que veja em você? Você mesmo ou Cristo Jesus? Pense nisso. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.